Olá, amados! Estamos na nossa série e esse é o segundo vídeo da série O que Ele Mandar, Faça. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de uma história que está sendo narrada na Bíblia, que é muito interessante e está em Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo, né? E já vamos começar a falar um pouquinho sobre essa história porque é show de bola. Observe, vamos ler um pouquinho a Bíblia, né? Vamos ler até o versículo 7, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim, ó: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Muito importante isso aqui. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Então foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Veja que história magnífica. Jesus, ele se apresenta para os discípulos que nesse momento ainda não eram discípulos, ainda não sabiam que seriam discípulos. Tá certo? O que é que acontece? Ele está pregando, está ministrando a palavra e havia uma multidão já ouvindo a palavra. Nessa ocasião, Simão Pedro e os seus companheiros, como a Bíblia está relatando, eles haviam saído de uma noite de pescaria ou de tentativa de pescar. Só que eles não haviam pego peixe nenhum. E quando eles estão lavando as redes, eu falei que era importante essa parte, esse trecho, né? Onde diz que eles já estavam lavando as redes. Aí Jesus se aproxima, entra no barco, com certeza deve ter pedido permissão, porque Jesus, né? Ele não vai tomar posse do barco de ninguém assim, sem pedir permissão, sem que lhe seja permitido. Ele entra no barco. Ele prega a palavra, ele começa a ministrar, as pessoas que estão na praia escutam. Aqueles discípulos, aqueles homens que eram os donos, os proprietários daqueles barcos, eles também inevitavelmente ouvem o que Jesus está pregando. E quando Jesus prega, quando Jesus fala, o nosso coração se enche. Há em nós uma convicção que a gente não consegue explicar. Segue a história dizendo que depois que Jesus ministra aquela palavra para aquela multidão que estava na praia e também para aqueles homens que eram os donos, os proprietários daqueles barcos, ele então pede àqueles homens que se afastem e vá para um lugar mais fundo daquele lago da Galileia. E então ele diz: jogue de novo a rede para que vocês pesquem os peixes. Aí Pedro, ele vai retrucar com Jesus, ele diz: espera aí, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Só que ele volta e lembra da palavra que ele havia visto Jesus ministrar dentro do barco dele. Mas como o Senhor está mandando, né? Ele viu que Jesus tinha autoridade. Como o Senhor está mandando, vamos jogar a rede. A nossa série é O que Ele Mandar, Faça. Já que o Senhor está mandando, vamos jogar a rede. Eles então jogam novamente a rede e quando eles começam a puxar, a rede começa a se rasgar de tantos peixes que tem dentro daquela rede. Eles então dão um sinal,
chama os seus companheiros se aproximam e ajudam eles a tirarem aquela rede da água, e eles conseguem encher os 2 barcos. E a palavra, ela é clara, quando diz que os barcos quase afundaram de tanto peixe. O que ele mandar, faça. Jesus está mandando você ir mais fundo. Está mandando você ir mais longe. O que Jesus está mandando é você não desistir. Quando ele encontra aqueles homens lavando as redes, e é necessário que as nossas redes estejam lavadas, e nesse momento essas redes, elas passam a ser o nosso coração. O nosso coração precisa estar limpo, precisa estar lavado, porque Deus, ele vai querer usar novamente. Talvez você já tenha feito tantas coisas e nada tenha dado certo, ainda que seja a sua profissão, aquilo que você estudou para fazer. Talvez ainda você não tenha visto nada acontecer. Você não tenha visto o milagre acontecer naquilo que você está fazendo. Só que o que você está fazendo é necessário que tenha também a presença dele. Observe que à noite os discípulos pescaram sem a presença de Jesus. Mas quando Jesus aparece, entra no barco e diz: vai mais longe, vai mais fundo e joga a rede. E eles jogam, nesse momento Jesus já está presente. E eles já estão obedecendo. Interessante lembrar que só houve possibilidade de lançar aquela rede novamente porque a rede estava limpa. Aonde Jesus toca é no nosso coração. E o nosso coração precisa estar limpo para que ele possa usar novamente, para que ele possa dar a ordem. Vá lá, fale de novo, tente de novo. Eles então jogam a rede porque estava limpa. A rede agora vem cheia de peixes, sabe? Eles pegam aqueles peixes, jogam dentro do barco. E eles saem dali e eles já saem entendendo quem é Jesus. Tanto é que se formos ler depois do versículo 7, Simão Pedro, quando ele observa isso, ele se ajoelha diante de Jesus. E ele diz: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E já entendeu com quem é que ele está tratando. O Filho de Deus. Nós precisamos ter essa consciência. É com o Filho de Deus que nós estamos tratando. É com Jesus Cristo de Nazaré. E o que ele está te dizendo nesse momento: permaneça, persista, vá mais fundo, sabe? Jogue a rede novamente, tente novamente. Sempre que ele manda alguma coisa, há uma recompensa. No primeiro vídeo dessa série, que eu vou deixar o card aqui em cima, tá certo? A recompensa era alegria. Onde a alegria deveria ter se findado, Jesus fez com que a alegria fosse restabelecida, fosse restaurada. Nesse daqui, a recompensa é prosperidade. É você ver o fruto do seu trabalho dar certo. É você ver aquilo que você está fazendo funcionar. É você ver aquilo onde você está investindo o seu tempo, onde você está acreditando, onde você está se entregando, começar a andar, começar a funcionar, começar a dar certo. Prosperidade em sua vida. Vá mais fundo. Tente de novo. Persista. Ele está mandando. Jogue a rede novamente. Espere o próximo vídeo. Vamos continuar nessa série. O que ele mandar, faça. E nesse momento eu te peço, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, deixe um comentário. E se você gostou desse vídeo e entende que outra pessoa precisa receber essa palavra, compartilhe. Nós ficamos muito gratos, tá certo? Que Deus continue te abençoando. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Se você estiver vendo esse vídeo à noite, tenha uma excelente noite. Ore, fale com Deus, porque Ele está esperando você falar com Ele. E vá mais fundo e tente de novo.